Mar nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as plumas da memória, ó Pátria, sente-se a voz dos teus egrégos amores, e há de guiar-te à vitória, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar, marchar. Militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor, Deus da vida e Salvador do mundo, nós vos encomendamos os nossos camaradas que deram o melhor de si, o melhor do seu saber, o melhor das suas forças, pela sua gente, pelo seu povo, pela sua pátria. Fazei que depois da sua doação total, repousem eternamente na vossa paz, entre os esplendores da luz perpétua. Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, decidi Vossa Excelência despedir-se formalmente das Forças Armadas Portuguesas a poucos dias da conclusão do segundo e consecutivo mandato presidencial em que foi investido. É uma opção que muito gratifica todos os militares e trabalhadores civis que servem na instituição militar. Configura igualmente uma das mais propícias ocasiões para se apreender o sincero reconhecimento e a profunda admiração que o Comandante Supremo das Forças Armadas granjeou entre todos nós. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga e demais personalidades autárquicas que nos honram com a sua presença, Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Senhor Secretário de Estado
Recebam uma muito cordial e respeitosa saudação, acrescida de gratidão, pelo testemunho e acompanhamento desta cerimónia, de veras singular e de relevante significado. Nesta opulenta e eterna cidade de Braga, Augusta, do coração do Minho, as Forças Armadas saúdam, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal, todos os cidadãos da região e agradecem a hospitalidade e o apreço sincero com que acolhem a instituição militar. A Constituição Portuguesa confere ao Presidente da República o vértice da responsabilidade pela garantia da unidade nacional, da independência do Estado e do regular funcionamento das instituições democráticas. Em matéria de defesa nacional, o Presidente da República exerce a sua magistratura em estreita articulação institucional com os restantes órgãos de soberania, de modo judicioso, equilibrado e atento às realidades e circunstâncias. No domínio militar, o Presidente da República estabelece uma relação particular com as Forças Armadas, assente em autoridade constitucional, mas também na forma como o seu magistério é exercido, interpretado e colocado em prol do interesse nacional. Senhor Comandante Supremo das Forças Armadas, Excelência, no início do seu mandato, em 9 de março de 2016, o cenário estratégico internacional persistia complexo e exigente, fortemente marcado por instabilidades regionais, terrorismo transnacional e latentes tensões geopolíticas. Os anos, entretanto, referidos foram ainda mais pautados por alterações radicais e mudanças estruturais no panorama internacional. Fomos verificando, de facto, que a paz nunca foi uma realidade aqui. O regresso da guerra e a alta intensidade ao espaço europeu, a intensa competição estratégica entre potências e a aceleração tecnológica transformaram profundamente em envolvimento internacional. Atravessamos tempos mais incertos, mais voláteis e mais ativos, que acarretam acrescidos desafios à defesa e à segurança coletiva. Neste contexto, a centralidade da informação, a inovação dos sistemas e a crescente complexidade das piadas de operações moldaram drasticamente a natureza dos conflitos. Forçosamente, as Forças Armadas se adaptaram e evoluíram, a fim de manterem a sua relevância e a sua capacidade para bem cumprir. Nos últimos 10 anos, os servidores das Forças Armadas souberam identificar no seu Comandante Supremo atenção, conhecimento e proximidade, em que aliou presença, a compreensão, acompanhamento, a diálogo e missão, a compromisso. Uma liderança que sempre destacou a preponderância das Forças Armadas. Permitimos citar Vossa Excelência. Sem vós, militares de Portugal, sem o vosso prestígio, sem o respeito e a admiração pela vossa missão insubstituível, não há liberdade, nem segurança, nem democracia, nem paz que possam vingar. Fim de citação. De forma particularmente visível, as FIAs militares foram estimuladas para a modernização e transformação do instrumento militar nacional, crucial para a política externa e para a segurança coletiva. Vossa Excelência também entendeu acompanhar, como departamento e pessoalmente, as nossas forças e elementos nacionais ao serviço da NATO, das Nações Unidas, da União Europeia e da comunidade dos países de língua portuguesa. Nos 10 anos dos seus mandatos, manteve-se inteiramente a par de todas as operações com participação de militares nossos, a saber, no continente europeu, na Lituânia, na Estónia, na Eslováquia, na Roménia, no Kosovo, no Báltico, no Mar do Norte e no Mediterrâneo. Em África, na República Centro-Africana, no Mali, em Moçambique, no Golfo da Guiné e na Somália. No próximo e Médio Oriente, no Iraque e no Afeganistão. Na América do Sul, na Colômbia. No total destas operações, desde 2016, foram empenhados 17.954 militares nos 3 anos. As visitas que concretizou mais situar Portugal como parceiro internacionalmente credível, solidário e responsável. Visitas que apenas culminaram na semana que agora vinda
ao contingente militar nacional da República Centro-Africana. Distinguidos e elogiados pelo seu Comando Supremo, os militares portugueses enviados no exterior orgulham-se por ampliarem o espírito solidário do nosso país. Não esqueceu o Comando Supremo o desempenho significativo dos militares envolvidos no quadro dos quartéis generais internacionais e da cooperação no domínio da defesa. De igual modo, na vertente interna, Vossa Excelência promoveu deslocações de paz às unidades militares dispersas pelo país. Em cada uma delas foram exaltados e motivados os respectivos militares e trabalhadores civis a prosseguirem com dinamismo e com eficiência e a consolidarem a ligação com as comunidades que os apoiam. Nas deslocações efetuadas pelas autarcas da Madeira e dos Açores, destacou-se um gesto de elevado significado institucional associado à responsabilidade das Forças Armadas na presença e salvaguarda da soberania nacional. Tratou-se da navegação até à Santa Grande, no arquipélago da Madeira, com subsequente desembarque na ilha, terreno onde Vossa Excelência pronunciou, onde quer que o Presidente da República vá, marca o território. É um facto que as Forças Armadas Portuguesas têm sido determinantes no apoio às populações a nível nacional. O seu Comandante Supremo nunca deixou de sublinhar o grande substituível nas ajudas que prestam às populações e nas respostas a emergências civis. Esta disponibilidade, reiteradamente demonstrada em momentos críticos, a exemplo das suas férias, reforça a ligação entre a instituição militar, o território e as comunidades e contribui para a coesão nacional e para a melhor comunicação da função militar. Quando o país precisa, os militares respondem sempre presente. A valorização da condição militar foi outro traço distintivo do exercício presidencial de Vossa Excelência. Sublinhou reiteradamente serem devidos reconhecimento, respeito e dignidade a quem é chamado a servir Portugal e a armas. Desde a primeira hora dos seus mandatos, afirmou com clareza serem também desígnios prevalecentes o equipamento das Forças Armadas, o ensino Olha, já lhe deu papagaio. bem como a saúde militar. Uma já lhe deu As papagaio. festas os fatos e eventos diretamente associados, como o acompanhamento das decisões da lei de programação militar, as presenças regulares das academias militares e das escolas de sargentos e o reconhecimento pessoal da incomparável missão da assistência na saúde aos militares e à família militar, simbolizado pela recente confirmação do Hospital das Forças Armadas. Não menos marcantes, salientam-se a solidariedade e a gratidão, repetidamente manifestadas por Vossa Excelência às famílias dos militares, que suportam a distância, superam as incertezas e contribuem silenciosamente para o sucesso dos seus entes queridos. Ou seja, confirma-se também condicionados pelo seu Comandante Supremo, as Forças Armadas protagonizaram uma significativa evolução nos últimos 10 anos. Foram amplificadas as respectivas capacidades de formação, operacionais, de prontidão, de projeção e de sustentação. Operou-se igualmente uma mudança da sua orgânica superior, no sentido de um funcionamento mais conjunto, mais sinérgico e mais coordenado. Uma vez que o valor das capacidades das Forças Armadas, na sua globalidade, é inevitavelmente superior ao somatório das capacidades específicas de cada ano. A transformação levou-se imediatamente aos níveis da ciberdefesa, do espaço, da inovação, das informações de segurança militares, das mudanças doutrinárias e conceptuais, assim como das responsabilidades assumidas perante as organizações internacionais de Portugal e Regra. Obviamente, não foi possível enviarmos a atual conjuntura internacional, essencialmente marcada por guerras quentes e latentes, com a guerra na Ucrânia a perdurar há mais de 4 anos. Através das suas Forças Armadas, Portugal tem correspondido de modo absoluto e equívoco às necessidades de defesa daquele país, com doações de material, com elementos em comandos e estagiários internacionais certificados, com atividades de formação, com disponibilidade de infraestruturas, com apoio logístico. Senhor Comandante Supremo das Forças Armadas, ao encerrar este ciclo, as Forças Armadas exprimem de forma clara e equívoca
Gratidão e reconhecimento à Vossa Excelência. Gratidão pelo respeito demonstrado, pela confiança depositada, pela preocupação com as pessoas e pela relevância conferida às missões militares, onde quer que se cumpra. Reconhecimento por uma liderança próxima, que uniu a dimensão constitucional à dimensão humana, compreendendo que comandar é, no fim de contas, servir. Permita-me, Vossa Excelência, uma nota pessoal, no preciso momento em que também eu cesso funções deste chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Esta é a única oportunidade de me expressar diretamente às tropas que deixo de comandar. E apenas gostaria de dizer obrigado. Obrigado aos que me formaram e me moldaram como militar, aos que me comandaram, aos meus camaradas e aos meus subordinados. Obrigado pelas missões operacionais em que intervim e onde senti a grandeza de cumprir, visando os mais novos objetivos. Obrigado à Guarda Nacional Republicana pela vivência marcante que deixou uma máquina de missão, de disciplina e de serviço, sempre ao lado das pessoas e em prol da segurança do país. Obrigado ao Exército pela suprema honra de eu haver comandado, imprimindo das mudanças estruturais e à agilidade operacional necessária. Obrigado às Forças Armadas no seu conjunto, por eu ter podido ser o seu vértice, como primeiro soldado. A todos os seus militares, seguradores civis e outras pessoas e instituições que comigo contribuíram para o agradecimento das Forças Armadas portuguesas. Obrigado por fim à minha família, que foi o esteio fundamental da minha longa carreira e para a qual qualquer compensação da minha parte será ainda insuficiente. O tempo que se segue será continuidade e renovação. As transformações culturais que se exigem às Forças Armadas não se esgotam no mandato, nem se cumprem num ciclo curto. São processos que reclamam persistência estratégica, estabilidade de liderança e compromisso duradouro. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Presidente da Câmara Municipal, ao fim de 10 anos, aqui estou, Presidente da República Portuguesa e Comandante Supremo das Forças Armadas, para, perante vós, cumprir aquele que é o dever patriótico e democrático de discutir. Uma década passou e, apesar de corresponder apenas a um sopro, nos quais 19 séculos de uma das mais antigas pátrias da Europa e do mundo, para mim foi um período carregado de profundo e nobre compromisso, o de, ao vosso lado, servir Portugal. Aqui estou para prestar a minha homenagem a quem dá verdadeiramente sentido às nossas Forças Armadas, os nossos militares, mulheres e homens, que acordam todos os dias com a mesma determinação a jurar e honrar esse juramento que fizeram à pátria, sejam quais forem as circunstâncias. São eles e elas que dão corpo à coragem, à disciplina, ao sentimento patriótico que nos acompanha desde os primeiros tempos da nacionalidade. Aqui estou para saudar todos vós, também especialmente na pessoa do General-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, cujas palavras retenho para sempre e cuja chefia exemplar irei assinalar, convocando nesta cerimónia com a Ordem Militar de Cristo. Aqui estou para dirigir uma palavra amiga aos brasileiros. Braga recorda-nos a cada esquina que Portugal nasceu do espírito indomável de quem acredita no impossível. Foi assim quando Braga resistiu no tempo escolares. Foi assim desde Braga Augusta até a Idade Moderna.
Foi assim na Idade Contemporânea, quando resistiu ao combate das tropas francesas do Sul. Resistência nas encostas do Carvalho Oeste, a 8 quilómetros de onde nos encontramos. Aí tombaram tantos portugueses, tantos madeirenses, em 3 dias de luta feroz. Lado a lado, movidos pela coragem, soldados, milícias populares, mulheres e crianças enfrentaram a tempestade francesa com a força que defende não apenas a terra, mas a própria alma. É esta mesma alma que se torna a prova viva de que quando a pátria chama, o seu povo responde com uma vontade que nunca se rende. Foi esta mesma alma que definiu Dom Afonso Henriques nas batalhas que o aclamaram como conquistador, fundador e primeiro rei de Portugal. Foi esta mesma alma que permitiu a Dom Nuno Álvares Pereira derrotar o exército cristiano, garantindo a independência portuguesa. Foi com esta mesma alma que o infante Dom Henrique e navegadores como Giliano, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral se lançaram ao desconhecido em mares nunca antes navegados, atingindo territórios, conhecimento e globalização. Foi com esta mesma alma que os 40 conjurados depuseram a dinastia filipina e restauraram a nossa independência. Foi com esta mesma alma que resistiu o soldado de Milhões, quando sozinho, na sua metralhadora, protegeu a retirada dos seus camaradas. Foi com esta mesma alma que milhares de militares combateram e alguns ficaram em África no final do século passado. Foi com esta mesma alma que os jovens militares de Abril permitiram em 74 e em 75 abrir o caminho para a liberdade e a democracia. Foi e é e será esta mesma alma a caracterizar os sacrifícios anónimos de tantas e tantos militares que em cada época honram e honrarão a pátria com coragem e sentido de valor de missão. Mas foi também com esta mesma alma que estiveram tantas e tantos militares na linha da frente dos incêndios, apoiando o combate, reforçando os meios, garantindo a logística, protegendo vidas. Foi com esta mesma alma que tantas e tantos militares estiveram presentes durante a pandemia de Covid-19, no transporte de doentes, no apoio à vacinação, na descontaminação de lares e de escolas, mostrando que a missão militar é, sobretudo, salvar vidas. Foi com esta mesma alma que tantas e tantos militares estiveram e estão perante as tempestades ciclónicas e as cheias avassalladoras, com prontidão e capacidade de resposta, continuando a fazer a diferença ainda nas últimas semanas, em momentos de aflição e de angústia que vivemos. Mas é ainda com esta mesma alma que estiveram e estão cá dentro, como lá fora, em missões internacionais, a enfrentar desafios cada vez mais complexos, instabilidade política, ausência da paz, ameaças híbridas, ciberataques, crises humanitárias, migrações forçadas, fenómenos climáticos extremos. Portugal tem estado e continuará a estar comprometido com os seus irmãos, os seus aliados, os seus parceiros internacionais. Participamos, disse Vossa Excelência, Senhor General, em forças nacionais destacadas, reforçando missões da NATO, da União Europeia, das Nações Unidas, da CPLP, levando a excelência portuguesa às horas de tensão e necessidade humanitária. Estive, assim, testemunhando o seu papel único em termos de projeção de Portugal com os vossos camaradas, nossos camaradas, no Afeganistão, na República Centro-Africana,
na Roménia, na Eslováquia, no Atlântico, no Báltico, no Mar do Norte, no Mediterrâneo, nos nossos irmãos lusófonos. E ainda há 4 dias, novamente, na República Centro-Africana. Já disse e volto a dizer hoje, todos querem os portugueses, os contingentes portugueses, para cumprir as missões. Sabem que somos os melhores. Encaramos essas missões com patriotismo, mas serviço dos valores internacionais, competência, lealdade, camaradagem e supremo sentido de dever. E, sobretudo, permanecemos. Os outros partem, nós ficamos. Nós ficamos e somos sempre fiéis aos nossos aliados e parceiros. E tudo isto faz uma enorme diferença. Tudo isto nos faz diferente. Tudo isto faz Portugal. E num cenário internacional, sabemos ainda hoje, marcado por conflitos, como a Ucrânia, ou em regiões como o Próximo e Médio Oriente, onde a paz é frágil. Portugal tem sabido posicionar-se ao lado dos princípios que sempre criaram. Defesa da soberania, defesa da independência, defesa da integridade territorial, liberdade, direito internacional e, acima de tudo, dignidade humana. As responsabilidades foram, são e continuarão a ser maiores. Os compromissos foram, são e continuarão a ser maiores. Os desafios foram, são e continuarão a ser diferentes. Se queremos ter uma grande pátria, temos de ter umas grandes forças armadas, umas fortes forças armadas. Só assim seremos um forte Portugal. O investimento nas forças armadas foi subindo ao longo destes 10 anos. Estamos hoje numa corrida contra o tempo para o reforçar. O processo de modernização e aquisição de meios navais, terrestres e aéreos, fundamentais para acompanhar a inovação e a tecnologia dos sistemas de combate, está em curso. Muito se deve aos desafios que temos de fazer face, aos compromissos internacionais, mas também às preocupações e à liderança das chefias militares, à compreensão do Ministro da Defesa Nacional, ao apoio do Primeiro-Ministro. O caminho ainda é longo, mas é fulcral. Centrar dentro dos recursos os mais importantes, que são as mulheres e os homens, os recursos humanos das Forças Armadas. Sem recursos humanos, não podemos operar e treinar novos meios e constituir capacidades. Sem capacidades, não podemos tornar um meio de dissuasão vital para a manutenção de um clima de paz e segurança a política de Portugal. Sem recursos humanos, não há forças armadas. Focar nos recursos humanos significa, portanto, focar na sua valorização. Não nos esqueçamos do juramento de bandeira de todas as mulheres e homens que servem a instituição militar. Juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a lutar pela sua liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida. Ser militar é ser diferente. E por isso valorizar os militares é intervir de forma estrutural em áreas como a revisão do Estatuto da Condição Militar, a revisão das reformas, a melhoria dos serviços de saúde, bem-estar, ação social e apoio às famílias, antigos combatentes e militares de Portugal. Hoje, uma vez mais, reafirmo aquilo que acompanhou este curso de 10 anos, o compromisso com Portugal, o respeito pela farda e o orgulho dos camaradas que serviram, servem e continuarão a servir. Sei porque vivi momentos bons e momentos maus, momentos de alegria e momentos de morte ou de sacrifício dentro desta família que são as Forças Armadas. Estamos preparados, estaremos preparados sempre. Leve comigo
a memória da camaradagem fraterna, do esforço conjunto, da disciplina que nos molda, da garantia de que cada missão cumprida é um capítulo da história silenciosa da nossa pátria comum. Para todos nós, e retomo aí aquilo que disse o nosso general-chefe da Forças Armadas, o meu profundo agradecimento pelo destaque e justícia para os antigos combatentes, pela sua coragem, entrega e vontade, reafirmam decididamente a condição militar. Reitero o meu eterno respeito por todos que deram, ao longo da nossa história, a vida por Portugal, mas serão sempre lembrados pela sua dedicação integral à pátria. Obrigado, agora é uma vez que quiser, não apenas como Comandante Supremo das Forças Armadas, mas como Presidente da República Portuguesa, simultaneamente em nome de todas as Forças Armadas e de todos os portugueses. Obrigado a todos vós pela lealdade, pela confiança, por fazerem das Forças Armadas um exemplo de excelência e de humanidade. Obrigado pela honra do serviço comunal, pela certeza absoluta de que o futuro das Forças Armadas continuará a ser escrito pelas mesmas mãos firmes, corajosas e dedicadas que também representam Portugal. E neste dia, em que o mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses, pelos valores, Portugal resiste como sempre resistiu e resistirá. E dentro de dias terá o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas o maior apoio popular de sempre, desde a volta livre no nosso país. Unamos-nos como nos unimos nos últimos 10 anos. Unamos ainda mais nós todos em torno dele. Forças Armadas, nós portugueses, nós a caminho de 900 anos que outros nunca conheceram ou ainda não conheceram. Tudo por Portugal. Esta é a ditosa pátria minha amada. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!
comandada pelo primeiro-tenente André Pinto Fernandes. Das Forças Armadas. Segue-se uma companhia comandada pelo aluno comandante da 4ª Companhia de Alunos do Colégio Militar, Manuel Lemos da Cruz, constituída por um pelotão do Colégio Militar e um pelotão do Instituto Superior do Exército. Unidades orgânicas autónomas da natureza universitária, constituído por 3 companhias. Uma companhia de cadentes alunos da Escola Naval da Marinha, sob o comando do primeiro-tenente Pedro Alvares. É a formação que tem quando é Sob o comando do capitão de fragata Bruno Ferreira Herrera, um batalhão do estabelecimento de formação dos campos constituído por 3 companhias. Uma companhia de alunos da Escola Técnica de Engenharia Marinha, sob o comando do primeiro-tenente José Ferreira. Uma companhia de alunos da Escola de Serviços do Exército, sob o comando do capitão Tiago Santos. Uma companhia de alunos do Centro de Formação Militar Técnica da Força Aérea, sob o comando do capitão Tiago Vieira.
do ano são forças expedicionárias naturalistas com elevada prontidão, com empenhamento privilegiado junto ao litoral, cuja sustentação logística é garantida pelos navios de estrada. Proteção de segurança dos recursos humanos e materiais da Força Aérea, com o intuito de garantir a sua capacidade operacional para o cumprimento das missões atribuídas. Brigada de Reação Rápida e equipada para combate, comandado pelo Tenente-Coronel de Infantaria Carlos Eduardo Oliveira. À frente, desfila uma força do Centro de Tropas de Operações Especiais de Armamento. Esta unidade é responsável por preparar as forças de operações especiais, tropas altamente treinadas e preparadas para a cidade e o barco. São forças de grande prontidão e flexibilidade, podendo ser projetadas via aérea, terrestre ou marítima. Segue-se uma força do Regimento de Magisterial da Serra Carreira Cinza. Os comandos de intervenção rápida atuaram em situações exigentes e de elevado. O seu lema é Audaces Fortuna Triunfante, a sorte dos soldados. E o seu crítico é Mama Assumé, aqui estamos prontos para o sacrifício. Recebe o estudo da Força Aérea e atrai as tropas especiais de defesa. E no Regimento de Infantaria número 10 em São Jacinto, são forças prontas a trabalhar em qualquer cenário, destacando-nos pela capacidade de realizar operações aéreas. Está concluída a cerimónia militar de despedida das Forças Armadas, Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas agradecem à Câmara Municipal de Braga o apoio que lhes foi prestado e a toda a população a forma calorosa e amiga como as receberam e a presença e o entusiasmo com que se associaram a esta cerimónia. Bem-ajam. Solicita-se a todos os convidados que se dirijam ao autocarro que foi indicado na presidência para que respondam com o almoço.